Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso amigo, aquele que nos resgatou e nos deu o privilégio de nos reunirmos aqui enquanto comunidade de santos. Nós meditaremos na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo 8, carta aos Romanos, no capítulo 8, e eu gostaria que os irmãos, à medida da reflexão, os irmãos tivessem as Bíblias abertas, a fim de que nós possamos endereçar as nossas argumentações. Então, Romanos capítulo 8, versículo 31. Versículo 31 são duas perguntas. Nós leremos a segunda pergunta e certamente meditaremos na primeira. Romanos capítulo 8, versículo 31. Leamos a segunda pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31, segunda pergunta. Como ele falou? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, não há nada mais libertador, consolador, não há nada mais que nos motive a viver a vida do que a certeza de que Deus é por nós. Na semana passada nós falamos sobre a dor que nos une. Apesar de sermos tão diferentes, nos tornamos iguais em um tema, a saber, a dor. A dor faz o ser humano igual, independente de classe social, independente de maneira de pensar e agir na vida. No quesito dor, todos são iguais. O sofrimento é igual. E hoje, o que nos une é sabermos que, a despeito da dor, além de nos tornarmos um em razão da dor, nos tornamos também um em razão da certeza de que Deus é por nós. Se Ele é por nós, o apóstolo Paulo pergunta: quem será contra nós? Existem duas situações que podem fazer com que tenhamos dúvida quanto à certeza de que Deus é por nós. O que pode gerar dúvida em nossos corações quanto à certeza de que Deus é por nós? Primeiro, óbvio, é a questão do desânimo espiritual, a questão da fé fragilizada. Quando nos encontramos desanimados, quando nos encontramos com a nossa fé fragilizada, certamente nós perdemos a percepção, a noção do Deus que é por nós, do Deus que age em nós, do Deus que cuida de cada um de nós. E normalmente, em razão do desânimo espiritual, em razão da fé fragilizada, nós fazemos uma leitura errada, pessimista dos eventos ruins da vida. E aí eu me lembro de Gideão. Gideão fez essa leitura, fez uma pergunta em razão de uma leitura errada do evento errado da vida. O Senhor falou para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí ele pergunta: Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor de fato é por nós, por que tudo isso nos sobreveio? Ou seja, qual é a leitura que fazemos? Impossível o Senhor ser por nós, uma vez que os eventos da vida, ruins da vida, nos sobreveem. Ou seja, nós não admitimos, ou só admitimos presença real de Deus em nós, quando por ocasião da ausência de dificuldade. Essa é uma leitura errada. Essa é uma leitura romântica evangélica. Essa é uma leitura do evangelicalismo triunfalista, que apregou a impossibilidade do sofrimento, que apregou a impossibilidade de relação sofrimento e presença de Deus. Não, essa não é a leitura correta. A leitura correta é presença de Deus a despeito do sofrimento. Presença de Deus a despeito das tribulações. Presença de Deus a despeito das inquietações. E normalmente, em razão do desânimo espiritual, da fragilidade da fé, nós perdemos essa capacidade de percebermos a presença de Deus. E eu certa vez falei aqui, a presença de Deus, ela não está condicionada à nossa percepção. Graças a Deus por isso. Não é? Já pensou? Muitas vezes nós condicionamos o nosso fervor espiritual
espiritual a percepção da presença. Então, se não houver, do ponto de vista do corpo, ou do ponto de vista da emoção, uma manifestação concreta, visível, Deus está presente. Ou eu preciso me emocionar, eu preciso me arrepiar, eu preciso sentir Deus agindo, senão Deus não está agindo. Isto é a leitura do ponto de vista humano. Mas a leitura do ponto de vista de Deus é esse: eu estou com vocês, independente de vocês sentirem ou não. Ele é aquele que, mesmo não invocado, está presente. Deus não precisa ser invocado para agir. A invocação é um pressuposto puramente humano. Nós invocamos para termos a percepção de que algo vai acontecer. Mas essa invocação é pressuposto puramente humano. Deus não precisa ser invocado para agir. A outra razão que pode fazer com que nós percamos a noção de que Deus é por nós é o tipo de vida que levamos ou que desejamos quando vão de encontro ao reino. Aí, sem dúvida, nada mais justo. O tipo de vida que eu levo, o que eu desejo vai de encontro, ou seja, fere aos preceitos do reino, logo vai parar no meu coração dúvida, inquietação. Se aquilo que eu desejo, se aquilo que eu quero, se o tipo de vida que eu levo, eu percebo claramente que fere as regras estabelecidas pelo reino de Deus, logo eu vou ter dúvida quanto à presença ou agir de Deus em minha vida. Só compreenderemos a dimensão e importância de que Deus é por nós quando nos deparamos com as adversidades da vida. Sabia disso? Só mesmo quando nos deparamos com as adversidades da vida é que teremos a percepção, a noção, a dimensão do que significa isso. Deus é por nós. Ele é o nosso aliado, Ele é o nosso companheiro, Ele é nosso amigo nos momentos de tribulação. Agora, vamos voltar aqui para a passagem que lemos. O que fez com que o apóstolo Paulo tivesse tamanha convicção? Olha o que o apóstolo Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que fez com que Paulo tivesse tamanha convicção? Nós vamos encontrar essa resposta na primeira pergunta do versículo. Ele pergunta assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, a primeira pergunta nos convida a olharmos para o contexto anterior. Ele fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Certamente as coisas que ele relacionou no contexto anterior. Então, o que faz com que Paulo, que fez com que Paulo tivesse certeza de que Deus era com ele? Exatamente as coisas que ele relacionou nos versículos anteriores e que nós trabalharemos agora nessa manhã, nos próximos 10 minutos. Quais são as coisas que Paulo se refere? Primeiro, Paulo fala da intercessão do Espírito em nossa fraqueza. Veja o versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Paulo fala de fraqueza, e ele vai dizer que essa fraqueza é demonstrada no momento de devoção. Ele fala que nós somos tão fracos que, inclusive, essa fragilidade é demonstrada nas nossas devoções. Como somos fracos, irmão? Como somos fracos? Como somos fracos na nossa relação com o mundo? E quando eu falo mundo, eu não falo do mundo homem, eu falo do mundo sistema corrompido, perverso. Porque o sistema corrompido, perverso, muitas vezes nos seduz, nos atrai. E como muitas vezes somos fracos em relação a esse sistema. Mas pior do que a fragilidade em relação ao sistema perverso chamado mundo, como somos fracos em relação a nós mesmos, em relação às nossas tendências,
em relação às nossas potencialidades para o mal. E aí, nós vamos verificar que, a despeito do mundo perverso, o mundo perverso só encontra espaço em nós em razão da nossa tendência para o mal. Ok? Ariovaldo Ramos, devo ter falado aqui, ele citou uma coisa interessante pregando. Se eu não falei, ouça. Se eu já falei, ouça de novo. Ele falou, contou uma historinha, que um amigo deixou uma carteira sobre a mesa. Um rapaz. Um amigo, conversando com ele, depois da saída, pegou R$200 daquela carteira. Depois ele se arrependeu, procurou o dono do dinheiro e falou: amigo, eu fui tão frágil, você deixou a carteira aqui, eu tirei R$200, me desculpe, toma a sua carteira, toma os R$200. Desculpe, não sei nem o que você está pensando de mim. O proprietário falou: não, tudo bem, eu estou totalmente pensando que você é um ladrão. Não, eu não sou um ladrão, eu te devolvi a carteira. Tudo bem, você me devolveu a carteira, eu não estou chateado contigo. Só que você me perguntou o que eu estou pensando de você. Eu estou pensando que você é um ladrão. Amigo, eu não sou ladrão, foi um momento de fragilidade. Tudo bem, rapaz, você é um ladrão, eu não estou chateado contigo. Veja bem, ponderou o proprietário: se eu deixasse essa carteira sobre a mesa, se Jesus passasse, ele pegaria essa carteira? Não, jamais ele pegaria. Então, sabe por que ele não pegaria? Porque Jesus não é ladrão. Não faz parte da essência do Cristo o ser ladrão. Ao passo que faz parte da sua, faz parte da minha, faz parte da nossa essência. Nós somos adultos, nós somos ladrões, nós somos mentirosos, nós somos perversos. Bom, se isso vai se manifestar a qualquer momento é outra coisa, mas nós temos essa potencialidade. Nós temos essa potencialidade em nós. Que Deus nos livre, a fim de que quando as oportunidades surgirem, nós sejamos capazes de resistirmos, mas que nós somos tudo isto em potencial, nós o somos. Por isso que eu digo que a fraqueza, ela existe mais em razão da nossa tendência. E por último, nós somos fracos na nossa relação com o próximo. Nós somos fracos na relação com o próximo. Muitas vezes nós queremos transformar o nosso próximo na nossa imagem e semelhança. Nós queremos uma cópia daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que queremos. Muitas vezes pretendemos fazer isso com o nosso amigo, com o nosso cônjuge, com o nosso irmãozinho de igreja. Não aceitamos a maneira dele pensar diferente. Muitas vezes queremos impor ao nosso próximo aquilo que somos, aquilo que pensamos. Porque nós temos dificuldades em aceitarmos diferente. Isso é fraqueza. Irmãos, já pensou se todo mundo fosse igual a Daniel? Seria tão ruim, não? Claro, teria os lados positivos, mas eu não vou nem enumerar os lados negativos. Coitada da Ana Lisa, porque muitas vezes eu não sou, ou deixo de ser, melhor dizendo, Daniel. Uma vez, na igreja, a única igreja que eu pastoreei, e agora estou com pessoas que pertencem a essa igreja aqui na assistência, conversando com o irmão, ele bateu no peito e falou assim, orientando a mudança de atitude, ele bateu no peito e falou assim: pastor espírito zagalo nele, mais ou menos assim, o senhor vai ter que me engolir. Eu sou assim. Baixou o espírito também de Gabriela. Eu nasci assim, vou ver assim, vou morrer assim. E ele falou: eu sou assim, pastor, não adianta, o senhor não vai mudar. Eu falei: meu irmão, grandes coisas está me dizendo. O senhor acha que eu estou me relacionando com o Senhor a partir daquilo que eu sou? Se eu me relacionar com o Senhor a partir daquilo que eu sou, o senhor está perdido. Mas o cristianismo me convida a administrar aquilo que eu sou. Então eu trato o senhor administrar aquilo que o senhor entende ser bom, quando na realidade não é bom, porque o senhor está me ferindo e ferindo outras pessoas. A beleza do cristianismo está exatamente
aquilo que somos. Nós não podemos dar vazão, em nome do cristianismo, às nossas emoções. Não podemos, porque elas são perigosas. E para Paulo, essa fragilidade é demonstrada na oração. Ele vai dizer assim: o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Paulo eu relacionei aqui várias fraquezas nossas, mas o apóstolo Paulo trata especificamente da nossa fragilidade exatamente no momento de oração. No momento de devoção, nós demonstramos a nossa fraqueza. Paulo fala assim: vocês não sabem orar, por isso muitas vezes se faz necessário a intercessão do Espírito. Vocês não sabem orar. Tiago, apóstolo, chegou a essa conclusão: que nós não sabemos orar como convém. Vocês pedem e não recebem. Vocês pedem, mas vocês pedem mal, porque vocês pedem para gastarem em vossas próprios deleites. Vocês não sabem pedir. Ou seja, vocês pedem de forma inadequada. Certa vez, Jesus reuniu os seus discípulos, ele foi orientar os discípulos a orar. Aí a gente conhece a tão orada oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que está nos céus, é a oração modelo. Mas por que ele estabelece essa oração modelo? Porque ele percebeu que tinha alguém ali que não sabia orar. Quando vocês orarem, não orem como façam com os demais, hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas ou nas praças. Quando vocês orarem, não usem de vã repetição. Quando vocês orarem, orem de forma correta. Lembra da oração do fariseu? Graças te dou a Deus, porque não sou como esse publicano. Dizimo, jejum. Então ele orou de si mesmo para si mesmo. A oração dele foi um culto às suas qualidades. E na sua oração ele aproveitou e entregou o outro. Percebe? Olha a oração do camarada. Olha o religioso como é. O religioso é esse. A pior coisa do mundo, irmãos. Estou me gravando? Estou gravando. A pior coisa do mundo é o religioso. O religioso é aquele que tem a capacidade de se esconder na sua religiosidade. Ele esconde a sua perversidade. Ele esconde a sua maldade na religiosidade. E ele esconde orando. Graças a Deus. Ele está querendo entregar o irmão. Ele está querendo apontar os pontos fracos do irmão. Mas para ele não aparecer X9, fofoqueiro, ele faz orando. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como ele, pecador, mentiroso, ele denunciando, estou orando. Aí toda a comunidade já sabe, porque ele orou. Depois fala o amém em todo aspecto religioso. Certa vez o reverendo Ricardo foi procurado por uma dona, e a dona falou bem assim: pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. Fala, o senhor conhece a irmã José? Conheço a irmã José. A irmã José está viúva. A irmã José está viúva, sim. E aí? Ela está viúva há uns 10 anos, pastor. O senhor conhece o irmão Mário? O irmão Mário está separado há mais de 30 anos. Pois a irmã José está indo à casa do irmão Mário fazer arroz para ele. É mesmo? Pastor, a minha preocupação é porque você sabe, a irmã José, ela tem problema de coração. Se ela fosse um dia só, ela vai todo dia fazer arroz para ele. E você sabe, ela tem problema de coração, né, pastor? Então fica. Pergunto, ela estava preocupada com o coração da irmã? É mais ou menos assim. É a nossa fragilidade, irmãos. Essa é a nossa fragilidade. Então, o texto mostra que foi uma oração com motivação errada. A oração que se esconde atrás de uma espiritualidade perversa. Por isso o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Segunda coisa, Paulo vai falar da soberania de Deus nos eventos da vida. Qual é a primeira razão pela qual o apóstolo Paulo tem a certeza que Deus é por ele? Porque Deus intercede por ele por ocasião das suas fragilidades na oração. Segundo, porque Paulo vai falar da soberania de Deus nos eventos da vida. Veja o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus é Senhor da história e de nossas ações, de nossas vidas, de forma que, promovendo os exemplos da vida, alegria ou tristeza em nossos corações, ambos sempre acrescentarão positivamente algo em nossa vida. Ou seja, a nossa existência, ela é incondicional, ela não está condicionando as eventos. A nossa relação de bondade, para que uma bondade de Deus, ela independe dos eventos. Paulo abrange todas as coisas que cooperam, todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Não existe nada que não esteja sob o governo de Deus, sobre a soberana vontade de Deus, sobre a permissão de Deus. Ainda que tais eventos promovam lágrimas nos seus olhos, tristeza no seu coração, angústia na sua alma, ainda assim, Deus é o Senhor de tudo, porque Ele é que controla todas as coisas. E aí eu me reporto à mensagem do domingo passado, da necessidade da dor, da necessidade de vermos a dor do ponto de vista muito positivo, do ponto de vista da intervenção de Deus. Paulo fala da soberania. Paulo fala que a vida, ela pertence a Deus. Somos de Deus. Somos assistidos por Deus. Tanto na abundância, como na fragilidade, na ausência de coisas. Ele é que nos assiste. Ele é que nos supre. Terceira e última, para nós finalizarmos a nossa reflexão, terceira e última razão pelas quais Paulo tem convicção de que Deus é por ele, porque Paulo finaliza falando da transcendência da eternidade. Ele vai dizer o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja o que Paulo fala. Ou seja, nós somos chamados. E nós somos chamados porque antes da fundação do mundo, nós somos predestinados. Nós somos eleitos por Deus. Eleitos por Deus. Está falando aqui na classe de Capítulos sobre eleição. E essa eleição divina é uma coisa muito interessante. Para eu explicar de forma rápida que é a eleição divina, eu vou me reportar, fazer a eleição da eleição nada divina, a eleição para prefeito e vereador. Há 2 semanas atrás nós votamos aí no prefeito e no vereador, não foi? Qual é o pré-requisito para que nós votássemos no vereador e no prefeito? Ou seja, o nosso voto, a eleição desses camaradas, elas estão aqui condicionadas a um bom projeto de governo, né? Ao fato de eles não estarem figurando, eles estarem figurando na relação de ficha limpa. Enfim, nós vamos estabelecer vários critérios para que possamos votar nesses amigos, né? Sob pena que nós não votarmos dele. Então, é uma eleição totalmente condicionada. Quando a gente fala de eleição divina, quando a gente fala de que fomos eleitos por Deus, a questão é totalmente diferente. A eleição divina, a cada um de nós, ela é totalmente incondicional. Porque não havia, não há, nunca haverá nada em nós, absolutamente nada em nós, que provocasse a vontade de Deus em nos salvar. Em outras palavras, irmãos, todos, sem exceção, inclusive o pastor Daniel, o primeiro da relação, ficha suja em relação a Deus. Eu era o ficha suja, de forma que, se dependesse da minha ficha para Deus me eleger, eu não seria eleito nunca.
Mas a eleição divina está fundamentada, balizada na sua graça, no seu amor incondicional. Porque nos encontramos aqui nessa manhã ensolarada de domingo. Graça de Deus, favor merecido. Não merecíamos estarmos aqui, mas Ele nos salvou antes da fundação do mundo, no tempo e no espaço, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos fez entender coisas que outrora pensávamos que estávamos corretos e agora pensamos totalmente contrário. Ele condicionou a nossa vontade e a sua vontade. Ele deu um check-up aqui na nossa mente, reestruturou, colocou os pingos nos is. Nos fez entender a vida, nos fez nos entender a nós mesmos em relação a Ele, nos fez nos entender a nós mesmos em relação aos nossos amigos, nos fez nos entender a nós mesmos em relação ao mundo. Ou seja, o Evangelho nos salvou de nós mesmos para a eternidade. E o Evangelho é um convite a nós estabelecermos uma relação com os nossos amigos e com o mundo sobre os ombros do reino. Qual é a leitura? Já falei várias vezes aqui, Evangelho e fundamentalismo. A leitura evangélica fundamentalista é essa. Fomos alcançados pela graça, somos de Jesus, agora tudo agora é do demônio. Não. Qual é a leitura bíblica? Qual é a leitura da igreja? Fomos alcançados pela graça, somos de Jesus, agora tudo deve ser levado para o louvor dele. Né? As nossas relações com o mundo passou a ter uma conotação mais nobre, porque é para ele. Quando eu jogo futebol, eu vou falar futebol, eu sou todo mundo de bola. Você está para ele, vai ficar bom. Quando eu vou ao teatro é para ele. Quando eu vou à praia, é para ele. Quando eu vou dançar, é para ele. Quando eu saio com a Lisa, é para ele. Quando eu estabeleço uma relação com as minhas filhas, é para ele. Tudo é para ele, tudo vem dele, porque, portanto, tudo é para ele. A minha relação com os amigos de faculdades, tudo é para ele. A minha relação com os amigos de trabalho é para ele. Ou seja, ao invés do sectarismo, do afastar-se do mundo, é um convite a nos aproximarmos daqueles que foram criados à imagem de Deus, a fim de que eles, no tempo oportuno, sejam alcançados pela mesma graça que eu e você fomos alcançados. Paulo vai falar que fomos chamados, predestinados e fomos justificados. E aos que predestinou, esse também chamou, esse chamou, esse também justificou. Ou seja, porque Cristo morreu em nosso lugar, a morte na cruz, justificado significa dizer que não há nenhuma condenação contra nós. Significa dizer que nós fomos considerados inocentes a despeito de sermos culpados. Para lançar, apesar de sermos culpados, fomos declarados inocentes, porque o Deus que criou todas as coisas resolveu se fazer carne. O Deus que criou todas as coisas resolveu se fazer um de nós. E se fazendo de nós, conversou conosco e interagiu conosco. Percebeu a nossa fragilidade e morreu em razão das nossas fragilidades. Morreu morte de cruz. Foi fiel até a morte e morte de cruz. E aí agora a gente vai entender o apóstolo Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas, irmãos? O fato dele interceder por nós, quando nós não sabemos orar. O fato de que todos os eventos da vida está sob o domínio, sob o controle da soberana vontade de Deus, e o fato de que Ele tratou da nossa eternidade antes da fundação do mundo. E de posse dessa realidade, o apóstolo Paulo não tem medo, não tem dúvida ao falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora, ele, de posse de um evento passado, ele vive o seu presente e olha com esperança para o futuro. Por isso ele vai falar, pensa no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Pois está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, irmãos queridos, nesta manhã de domingo, feliz, nós somos convidados a reafirmarmos em nossos corações a certeza de que, se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? Não em razão de nós mesmos, mas em razão daquele que é por nós, que tem nos sustentado e nos guardado. Deus mesmo nos fortaleça e nos guarde. Que nos abençoe. Oremos. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, certo de que o Senhor tem sido por cada um de nós, apesar de nós. O Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos guiado. O Senhor tem nos suprido. Então, somente suplicamos, Pai, que nessa manhã de domingo, o Senhor visite cada coração, cada pessoa que entrou neste santuário para adorar o seu nome, cada um com as suas razões diferenciadas, com o seu modo de vida, com o seu contexto muito específico, mas nós suplicamos que o Senhor vá ao encontro de cada um, promovendo a alegria, a paz, a restauração, o renovo, a fé, tirando toda a angústia, caso exista, tristeza, desânimo, dando a cada um, Pai querido, a alegria da vida, a certeza de que Tu és aquele caminho conosco. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos dessa forma, na mediação de Jesus Cristo, o nosso amigo e Salvador. Amém. Deus nos guarde.